Você chegou até aqui, provavelmente você já se perguntou: eu tô triste ou eu estou depressiva? Preciso buscar psiquiatra? Preciso buscar psicólogo? O que eu faço para melhorar essa tristeza? Provavelmente você já se deparou com dúvidas como essas e até mesmo desejos. Eu queria muito voltar a ser como antes. Querer retomar aquele estado habitual que você tinha antes de todo esse período difícil, porque é difícil passar por momentos longos de tristezas, momentos longos de um processo depressivo. Então, meu objetivo aqui hoje com você é que no final desse conteúdo, desse vídeo, você saiba exatamente o que fazer com isso que você está sentindo, para onde ir e principalmente levantar esse questionamento: é tristeza ou é depressão? Eu costumo falar que é a partir do questionamento que você obtém respostas valiosas para sair de um estado adormecido, tá? Um estado adormecido que às vezes você acha que é natural. Eu tenho uma experiência clínica de mais de 9 anos na psicologia, né? Eu sou psicóloga. E dentro desses 9 anos, eu atendi mulheres que achavam, né, passaram tanto tempo ali no estado depressivo, que elas achavam que isso era normal. E não é normal. Você fica triste na maior parte do tempo. Não é normal você não ter ânimo para levantar da cama. Não é normal você se culpar o tempo inteiro por tudo. O primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: uma pessoa deprimida fica incapaz de reagir. Ou seja, ela não consegue, não é uma questão de vontade, força de vontade, como às vezes as pessoas falam. Ela simplesmente tem uma incapacidade de reagir. Não porque ela não quer, mas porque existem mudanças acontecendo de forma hormonal, principalmente. O organismo daquela pessoa que está em depressão, ele não produz a quantidade de hormônios necessários para que ela tenha vontade de levantar da cama e viver o dia dela. Algumas pacientes falam para mim que estar em depressão, né, estar em um estado depressivo, é como se tivesse um abraço eterno na cama. A pessoa sente um peso tão grande que ela simplesmente não consegue se levantar. E é comum essa pessoa sentir esse peso ao longo do dia também. Né? É um peso que cada vez mais fica difícil de carregar. Então, a gente pode imaginar, um bom exemplo é um violino. Um violino bem afinado, ele vai transmitir ali um som gostoso de se ouvir. Ele vai transmitir um som em que vai ter uma concordância. Um violino desafinado, ele vai transmitir um som que é incômodo aos seus ouvidos. Você não escuta aquele som com uma naturalidade, algo que seja gostoso de ouvir. O depressivo, ele se assemelha ao violino desafinado no sentido que ele não consegue realizar um som na vida. Uma concordância, levantei, vou fazer as minhas coisas. Parece que não funciona esses acordes. Fica muito mais difícil executar uma música a partir do momento que está desafinado. E lembre-se, estar desafinado não é uma questão de falta de força de vontade, tá? Tem as questões hormonais, as questões ambientais que influenciam no corpo. Então, se muitas vezes essa mulher ela passa por um trauma durante a sua vida, na sua infância, até mesmo na vida adulta, principalmente se ela já tem uma predisposição a desenvolver a questão da depressão, ela pode desenvolver após um trauma, ou não necessariamente um trauma impactante, mas ações repetidas que fazem mal para essa mulher. Então, por exemplo, estar em um relacionamento ao qual esse parceiro, essa parceira,
tem hábitos tóxicos com essa mulher, né? Tratamento de silêncio, muitas vezes invalidar os sentimentos dessa mulher. Então imagina que essas microações ao longo desse relacionamento se perdure por anos. O que essa mulher vai reverberar com essa relação? Então não necessariamente somente o trauma gera depressão, tá bom? Então muitas vezes microações de formas frequentes podem ocasionar um processo depressivo. Então vamos pensar nesse primeiro ponto. Uma pessoa em depressão, ela não consegue reagir. Essa é a principal característica. Uma pessoa triste, ela age apesar da sua tristeza. Um segundo aspecto que eu falo muito assim para as minhas pacientes é o seguinte: você está triste há quanto tempo? Com qual frequência? Por que essa pergunta é importante? Quando uma pessoa está triste, ela tem geralmente momentos maiores de felicidade. A tristeza são momentos pontuais. Obviamente, exceto quando você perde um ente querido, quando você passa por uma perda muito grande, você passa um momento maior de tristeza. Porém, depois de determinado tempo, essa tristeza ela tende a dar lugar a momentos de felicidade. O depressivo não. O depressivo ele não consegue apreciar o seu entorno. Ainda que tenha momentos bons, o olhar do depressivo está muito mais focado naquilo que não está funcionando, naquilo que não está bom suficientemente para ele, para essa pessoa que está em depressão. Então, esse olhar ele fica muito mais voltado para as coisas consideradas ruins do que para as boas. O depressivo, muitas vezes, ele vê a vida em preto e branco, digamos assim, simbolicamente falando. Então, a pessoa que está triste, ela consegue ter momentos maiores de felicidade. A tristeza é pontual. A pessoa que está em depressão, não. A depressão, a tristeza dessa depressão, ela dura mais tempo, ela perdura mais tempo. Pessoas que estão em depressão, elas costumam falar muito: eu não tenho momentos de alegria. Eu sou culpada pela briga no relacionamento, eu sou culpada pelo abandono da minha mãe, eu sou culpada pela falta de tempo do meu pai, eu sou culpada pelas pessoas não me amarem. Elas se sentem dessa forma. Então perceba que nesse núcleo onde ela é culpada, onde ela se sente culpada, onde ela vê o mundo simbolicamente em preto e branco, olha o quanto é difícil ter momentos de felicidade ou de alegria nesse contexto. Veja, o que vai distinguir a tristeza da depressão? Vamos pegar o desânimo. Você já sentiu desânimo? Sim ou não? Comenta aqui para que eu possa entender como é o sentimento de desânimo na sua vida. Você já sentiu? Sim ou não? Comenta aqui se você já sentiu desânimo. Sim, já me senti desanimado pelo menos uma vez, 3 vezes na vida, ou várias vezes na vida. Ou não, nunca me percebi, me senti desanimado. Comenta aqui para que eu possa saber. Vamos pegar o sentimento de desânimo para alguém que está triste. Quando a situação muda, ou seja, a situação que ocasionou essa tristeza, essa pessoa volta a ter momentos de satisfação, de felicidade. Então, o desânimo tende a diminuir ou até mesmo desaparecer. Quando pegamos o desânimo no mundo de uma pessoa que está triste e retiramos, ou essa situação se resolve, a situação que causou a tristeza, ela tende a ficar animada novamente. O depressivo, não. Vamos pegar agora o sentimento de estar abatido. Uma pessoa triste, ela tende a se erguer novamente. A pessoa que está depressiva, ela continua abatida. Ela continua com a sensação de que a vida dela não tem mais tanto sentido quanto era antes. E isso caminha muito pelaquela sensação de as coisas que eu faço hoje são as mesmas que eu fazia antes, mas elas não me trazem a mesma satisfação, não me trazem o mesmo prazer, nem a mesma alegria. Então, as mesmas coisas que a pessoa fazia antes, mesmo que ela repita, tudo igual.
vai naquele parque que ela gostava de ir, sai com as amigas que ela gostava de sair, ela não consegue sentir alegria, nem mesmo um pouquinho. Às vezes é um pouquinho e logo some. Uma coisa muito rápida. Dificilmente ela sente o mesmo prazer que ela sentia anteriormente. É o que chamamos de anedonia. Ela não tem o mesmo prazer pelas coisas que tinha antes. Agora vamos pegar o sentimento de estar desestimulado. Lembra quando você esteve pela última vez desestimulado? Se é numa tristeza, a partir do momento em que essa pessoa triste ela enxerga uma esperança, ela fica animada novamente, ela fica estimulada novamente. A pessoa que está no estado depressivo, não. Mesmo que ela... É difícil, tá? Ela vê uma esperança. Mas mesmo que digam para ela quanto ela pode ter esperanças de que algo mude na vida dela, mesmo que as coisas de fato mudem, ela não consegue voltar a ter uma esperança, ela não consegue voltar a se sentir estimulada novamente. E se você está passando por períodos de tristeza intensa, nunca cede, nunca passa, parece que você vive mais momentos de tristeza do que de felicidade, isso é um sinal importantíssimo que chegou a hora de buscar ajuda psicológica. Fazer uma psicoterapia para entender o que aconteceu que me deixou depressivo. E com calma, com muito vínculo terapêutico, que é a confiança na psicóloga que está te atendendo, você vai olhar aos poucos para isso. Olhar, tornar consciente faz com que, sim, você consiga voltar a ter momentos de felicidade, momentos de prazer, ver as cores da vida novamente. Isso é totalmente possível, tá bom? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o contato para você fazer a sua psicoterapia diretamente comigo, de qualquer lugar do mundo, e ter a oportunidade de viver os momentos com mais sentido na vida, com mais alegria, porque você merece ter esse sentimento novamente, ou até melhor do que os que você tinha antes, tá bom? Até breve.